Quero trazer mais um tema e falando agora sobre os municípios, né? Sobre uma frente de municípios, inclusive a possibilidade deles entrarem numa situação crítica. Falando em cidades, um abraço para nossa querida Araçatuba, que fica no noroeste paulista, que a gente gosta tanto. Cidade quente, calorosa, acolhedora, que sempre tem uma cervejinha gelada para nos acolher. Claro. Vamos falar, inclusive, agora, durante o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento na capital pernambucana, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre a queda no repasse federal do Fundo de Participação dos Municípios. Uma verba que é muito importante, uma fonte de arrecadação para esses pequenos municípios. Ele disse que vai se reunir com o presidente Lula e que o governo vai anunciar uma medida para ajudar as cidades afetadas. Vamos ver. Caiu a arrecadação do governo federal, caiu a arrecadação dos governos estaduais e dos municípios. Com a filosofia do presidente Lula, e como ele gosta de repetir, como uma mãe ou como um pai, tem que olhar para todos os filhos, mas tem que acudir primeiro, atender primeiro os filhos que precisam mais. Amanhã nós vamos ter uma conversa com o presidente da República e ele em seguida vai deliberar, e eu espero que ele essa semana já anuncie alguma medida para ajudar os prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, especialmente aqueles de menor arrecadação, que têm um peso maior do FPM no total da receita. A gente está falando de uma queda de 20% aí no repasse para esses municípios. Uma questão me chamou muito a atenção na fala do ministro e que gera preocupação. A arrecadação de X caiu, a arrecadação estadual caiu e, por consequência, a gente não está conseguindo fazer o repasse também a esse fundo dos municípios. Só queda de arrecadação de um governo que está se ancorando e se amparando em elevação de arrecadação, hein, Fábio Piperno? O governo, ele espera, sim, elevação de arrecadação, até porque ele está tomando algumas medidas para isso. Ele está, por exemplo, proporcionando mais incentivos para que micro e pequenas empresas possam trabalhar melhor, com, inclusive, um outro teto de impostos. Ele está tomando medidas como taxação de apostas esportivas. Isso é algo no sentido de elevar a arrecadação. Então, ele toma medidas para elevar a arrecadação sem, de fato, criar imposto, sem aumento de impostos para quem já paga impostos. E foi, Gani? Olha, você veja que esse discurso... Não, aumento de imposto vai ter, né? Vai. Isso aí... É uma suposição, né? Aumento de imposto, ou pode ser inflação. Esse aumento de imposto é imposto inflacionário. Né? Porque na hora que você aumenta o gasto público, provoca inflação. Até agora, a inflação transfere dinheiro para o governo. Até agora, oficialmente, não tem nenhum, né? Bom, porque o Banco Central vem fazendo, controlando a mão de ferro. Não, mas isso aí o governo pode alterar o valor dos impostos até agora. Mas, o boletim Focus aumentou mais 0,1 aí a inflação, a projeção de inflação. Pois é. Agora, eu queria trazer o seguinte... 0,01. Hoje mesmo... 0,01, foi de 4,92 para 4,93. É o número 2 do planejamento. Gustavo Mendes, alguma coisa assim. Ele trouxe, base do governo, hein? Ele trouxe uma preocupação, ele deu uma entrevista ao portal Infomani, ele trouxe uma preocupação em relação a medidas só focadas na arrecadação. Ele falou, a gente tem que começar a pensar no gasto público. Ele falou o seguinte, olha, o pêndulo estava no... Gustavo Guimarães, isso. Ele estava muito... de um lado só, na regra anterior do teto, só focado no gasto. Só que agora ele foi completamente só para o lado da arrecadação. A gente tem que pensar no gasto. Quando a gente vê gente do governo falando em relação a isso, é que a situação da arrecadação está insustentável. E aí, sabe o que está acontecendo em alguns municípios? As prefeituras estão entrando em greve, estão mantendo só serviços essenciais, como educação e saúde, ainda com defasagem, né, com parte dos seus funcionários paralisada. E o que isso pode ir gerando como efeito cascata para todo mundo, hein, Gustavo Segré? Primeiro, você atingiu um ponto fantástico. Queda de arrecadação, e ele mencionou muito bem. No governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Quer dizer que a atividade está parando. Ou tem mais evasão, só negação. Não sabemos. Mas o foco principal é... A gente bate palmas, quando você presta atenção na fala do ministro, bate palmas na ideia. Nem sequer uma apresentação dizendo, não, a partir de amanhã
Nós vamos dar dinheiro para aquele que precisa mais. Não, ele fez um discurso muito bonito. Vamos ver. E vamos ajudar aos irmãos, aos filhos que têm mais dificuldade. Então, amanhã eu vou conversar com o presidente e desejamos que o presidente acolha a ideia. E aí todo mundo, bravo! Vamos assistir de novo a fala do ministro? Aí o Gustavo Segré pode comentar mais uma vez? Dá para a gente rodar aí? Por favor, o ministro Rui Costa falando nesse evento. Caiu a arrecadação do governo federal, caiu a arrecadação dos governos estaduais e dos municípios. Com a filosofia do presidente Lula, e como ele gosta de repetir, como uma mãe ou como um pai, tem que olhar para todos os filhos, mas tem que acudir primeiro, atender primeiro os filhos que precisam mais. Amanhã nós vamos ter uma conversa com o presidente da República e ele em seguida vai deliberar. E eu espero que ele, essa semana, já anuncie alguma medida para ajudar os prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, especialmente aqueles de menor arrecadação, que têm um peso maior do FPM no total da receita. A gente vai estar vendo, né? Eu espero que ele acolha e todo mundo, bravo, bravo. Eu tenho 2 filhos e eu não ajudo ao filho que precisa mais. Eu dou ferramentas para que nenhum dos 2 filhos precise de mim. Ele tem que se virar e a melhor forma é educando, dando participação no que é o futuro deles depende. E essa questão é bem característica da esquerda. Eu vou ajudar aquele que precisa mais. Ou seja, quanto pior, melhor. Porque se o município estiver mal administrado, ele vai precisar mais recurso. E aí eu, Rui Costa, vou falar com o presidente para ver que acolhe. Vai ter um monte de gente. Vamos, desejando que o presidente acolhe. E se o presidente não acolher? Vai fazer o quê? Vai desarmar a palma? Não fazemos mais palma? Fazemos, ruim, você prometeu. Ele não prometeu, ele foi sincero. Vou falar com o presidente. E eu espero que o presidente acolhe o pedido. Vamos ver. Existe uma política do quanto pior, melhor aí, hein, Piper? Não, e veja, ele não é a pessoa mais indicada para falar sobre contas públicas e economia. Aliás, o governo tem um ministro da Fazenda e uma ministra do Planejamento para isso. O governo, inclusive, anunciou já algumas questões orçamentárias que chamaram muito atenção para o ano que vem. Uma delas, por exemplo, é o aumento para 14 bilhões de reais, quase zero para 14 bilhões, um aumento robusto, para a questão de socorro nas situações de calamidades públicas. E corte, por exemplo, de algo em torno de 700 milhões de reais na questão da segurança, o que acabou, inclusive, provocando uma série de críticas. Então, é importante que se critique ou se elogie esse tipo de fato concreto. Agora, o falatório do ministro Rui Costa, eu acho que não é algo que realmente defina o que o governo vai fazer. Inclusive, eu mencionei para vocês que houve uma revisão aí na estimativa de inflação. Então, passou de 4,92 para 4,93, segundo o Boletim Focus divulgado nessa segunda-feira. E houve uma revisão também do crescimento do PIB, de 2,56 para 2,64%. Isso pode fazer alguma diferença, então, inclusive em relação às previsões que são feitas pelo governo federal, Alan Gani? Olha, pode aumentar a arrecadação à medida que o PIB cresce mais, mas isso não é sustentável. Aliás, o Afonso Pastore, brilhante economista, ele trouxe uma discussão muito interessante ontem no jornal Estado de São Paulo. Eu li. Texto excelente, meu elogio aqui ao Pastore, que ele diz o seguinte, olha, esse crescimento maior do PIB, será que é por conta de reformas feitas no governo anterior ou de estímulos de gasto público excessivo que tem impacto fiscal e impacto inflacionário, ou seja, a demanda agregada subindo mais do que o PIB potencial do país. Ele vai por essa linha dos estímulos excessivos, né? Eu diria que tem um pouco dos dois, mas de qualquer modo eu queria pegar a linha que ele defendeu, que a gente viu isso no governo Dilma. Aumenta o gasto, pisa no acelerador, subsídios setoriais, né? Corte de impostos seletivos, aumento do gasto, BNDES, está voltando, tudo isso daí. Num primeiro momento até cresceu os primeiros anos do governo Dilma, mas depois vem a conta. E veio o quê? A inflação, que é o imposto mais perverso que tem, porque à medida que os preços sobem, o governo arrecada mais.